Vamos lá, pessoal. Último bloco, vamos ver agora e resolver e dar para vocês o gabarito da questão de número 20. Vai na tela. Olha só, pessoal, a gente depois daquela toda aquela explicação sobre causas de justificação, letra A. No estado de necessidade, a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado. Verdadeiro. Enquanto na legítima defesa, a conduta recai somente sobre o agressor. Certíssimo. Sabe por quê? Olha só aquele exemplo que eu dei para vocês. Corta aqui para mim. Uma pessoa foi baleada, está mal, né, quase agonizando, e eu preciso socorrer a um hospital próximo, eu preciso de um carro. Uma terceira pessoa que está ali, vai entrar no carro dela, eu disse, bora me dar o carro, porque ninguém quer dar carona. Não, bora, pego a força e socorro aquela pessoa. A conduta recaiu sobre um terceiro desinteressado, tem nada a ver com o fato, mas eu estou em estado de necessidade de terceiros. Já na legítima defesa, a conduta recai sobre o agressor, diretamente sobre o agressor. Beleza? Volta na tela. E só para matar a D, que é importante, ó, a legítima defesa putativa é incompatível com a tentativa. Pessoal, se liga. Quando eu falo legítima defesa putativa, se ela for vencível, eu tenho a chamada culpa imprópria. Vê que questão massa. Culpa imprópria. E o que foi que eu falei para vocês no bloco anterior? Culpa imprópria admite tentativa. Culpa imprópria é aquela efetivamente no erro putativo, erro discriminante putativo, erro de tipo essencial, vencível, inexcusável, que o agente responde a título de culpa. Já expliquei isso para vocês. Volta na tela, vamos para a 21ª questão. O estrito cumprimento do dever legal é incompatível com a conduta culposa praticada pelo agente. Professor, que questão cabulosa. Já vou dizer a vocês o seguinte, ó, pessoal. Essa questão ela está verdadeira. Como é, professor? Vem cá, muito cuidado isso daí. Questão cabulosa. Ó, estrito cumprimento do dever legal. O que é isso? Quando existe uma imposição legal a um agente público, em regra, que ele deve praticar um fato típico, certo? Ele é garantidor, ou seja, o policial ele tem que prender aquela pessoa que ele visualizar. Ele está no estrito cumprimento do dever legal. Pelo amor de Deus, eu sei que vocês sabem, mas nunca confundam. Uma ação policial. A polícia, no dever legal, é recebida de disparo de arma de fogo. Reage e mata um dos marginais. Eu já vi juiz federal, que eu conheço, colocar numa sentença que os policiais rodoviários federais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Está errado, pessoal. Não é dever legal, não está no rol de dever legal matar, salvo em caso de guerra declarada. Aí sim. Os policiais estão em legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal é cumprir a determinação legal, prender, cumprir uma busca a domiciliar, etc. Para a doutrina, é incompatível com conduta culposa. Por exemplo, o bombeiro, o corpo de bombeiros, em um socorro, né, uma pessoa extremamente, gravemente ferida, sai virado, avança um sinal sem uma precaução, porque ele está desesperado para socorrer a pessoa, se choca com o motociclista e mata o motociclista. Olha a questão. O bombeiro está amparado por alguma circunstância justificante? Aí você vai dizer, porra, claro, estrito cumprimento do dever legal. Errou. Você erraria a questão de prova. Sabe o que o bombeiro está amparado? Estado de necessidade de terceiros. Não estrito cumprimento do dever legal. Não é dever legal do bombeiro dirigir de maneira imprudente. O dever legal dele é salvar aquela pessoa. Ainda que ele tenha, por exemplo, de conter uma pessoa que está em choque, né, não quer ser socorrida, utilizar da força para salvar, aí sim, ele está constrangendo a pessoa à força, mas está no estrito cumprimento do dever legal. Quando ele atropela uma terceira pessoa, não é estrito cumprimento do dever legal. Ele agiu culposamente, por exemplo, mas ele será beneficiado pelo estado de necessidade. Não esquece disso na tela. 22ª questão. Tendo em conta a teoria geral do crime, assinala a alternativa correta. A. Os partidários da teoria tripartida do delito
consideram a culpabilidade como pressuposto da pena e não elemento do crime. Os partidários da teoria tripartida do crime consideram elementos do crime a tipicidade, a antijuridicidade e a punibilidade. A tipicidade, o elemento do crime na concepção material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. Questão legal, viu? D. O dolo na escola clássica deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, já que a ação e intenção são indissociáveis. E. Os partidários da teoria funcionalista da culpabilidade entendem que a culpabilidade é limitada à finalidade preventiva da pena. Constatada a desnecessidade da pena, o agente não será punido. Pessoal, já adianta aqui para vocês que essa está correta. Olha só, vem cá. Essa questão envolve as teorias que a gente chama evolução epistemológica do direito penal, teoria neocantista, clássica, causalista, finalismo penal, funcionalismo penal. Isso é bem complexo, mas vamos deixar mais claro para vocês. E trata do que é crime para essas teorias. Primeiro, para a teoria tripartida, já adianto para vocês, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para a teoria finalista, o dolo e a culpa integra a conduta, não a culpabilidade. A culpabilidade chama-se vazia, é composta apenas por elementos normativos. Imputabilidade, consciência potencial da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Ponto. Certo? Funcionalismo penal. Pessoal, se liga. Quando eu falo de funcionalismo penal no que se refere à culpabilidade, é exatamente só haverá pena se for necessária a aplicação dessa pena. Então, o caráter da pena para o funcionalismo da culpabilidade é necessidade de aplicação da pena. Não há a questão da retribuição, que é um dos critérios adotados pelo Brasil, que é teoria retribucionista, certo? Teoria absoluta ou retribucionista. É um mal causado, é um castigo pelo mal causado em virtude do crime. Não. Funcionalismo, culpabilidade é a pena só será aplicada se necessário. Tranquilo? Vai lá na tela só para trazer uma questão interessante. Ó, na letra B, o erro é punibilidade. Punibilidade tem nada a ver, certo? Na letra A, a tipicidade é elemento do crime na concepção material esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. Não. Aqui seria se fosse formal. Material é a valoração, princípio da insignificância, certo? A letra D, bem legal. O dolo na escola clássica deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, já que a ação e a intenção são indissociáveis. Sabe onde está o erro? Na escola clássica. Não foi na escola clássica. Foi aonde, pessoal? No finalismo penal, ok? Se aqui fosse o dolo no finalismo, aí estaria correto. Na escola clássica, o dolo era elemento da culpabilidade, certo? Vamos embora. 23ª questão. Caso um agente portador de psicose esquizofrênica grave cometa uma infração penal, deve-se concluir por meio de diagnóstico que ele é inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato. Vem cá, pessoal. Olha só. Dica importante para vocês. Primeira coisa. Qual a teoria adotada em relação à culpabilidade? Vocês vão colocar teoria normativa pura. Ah, professor, estou lendo o livro de Masson, por exemplo. Com todo respeito, eu acho que Masson se equivoca lá no livro, talvez, né? Quando ele diz que a teoria adotada é a teoria limitada da culpabilidade. E a teoria pura se relaciona ao que a gente chama extremada. Pessoal, olha só. A teoria da culpabilidade é normativa pura. No que se refere à culpabilidade, no que tange às discriminantes putativas, aí temos duas teorias. Limitada e extremada. Certo? Limitada e extremada. Inclusive, no próprio livro dele, quando fala de culpabilidade, ele está falando sobre isso. Quando ele vai falar de discriminante putativa, ele fala no mesmo tom que eu.
No que tange a discriminante putativa, são duas teorias, extremada e limitada. Então, repito para vocês, isso é o que prevalece nas provas, inclusive. A teoria da culpabilidade é a normativa pura, certo? Normativa pura. E quando a culpabilidade se desencadeia para erros, seja proibição ou erro de tipo, certo? Aí temos a teoria atrelada à culpabilidade, que é a limitada, artigo 19 da exposição de motivos do Código. Pode olhar, artigo 19 da exposição de motivos do Código. Tranquilo? Essa é a teoria da culpabilidade. Não confundam com o critério ou chamado por alguns doutrinadores teoria relacionada à imputabilidade. Nós temos a teoria ou critério biopsicológico e a biológica, ou teoria ou critério biológico. O que é isso, pessoal? Regra: teoria ou critério biopsicológico. Para ser inimputável, o agente, além de ter doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou está completamente embriagado por caso fortuito ou força maior, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, tem que ser comprovado, tem que ter um nexo, cuidado em questões interessantes. Exige um nexo, sim, acerca da capacidade mental do agente no momento da prática do fato, ou seja, tem que haver um nexo entre a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, com a capacidade mental do agente no momento da prática. Ou seja, não basta ele ser esquizofrênico para ser inimputável, certo? Critério biopsicológico, teoria biopsicológica, exceção, teoria biológica para a menoridade penal, artigo 27 do Código Penal. Fechou? Então vai lá na tela. Essa questão aqui está falsa, certo? Não basta ele ter esquizofrenia, psicose esquizofrênica. É uma doença mental? É, mas não basta. Ele tem que ser inteiramente incapaz no momento do fato. 24ª questão. A coação irresistível, seja física ou moral, conduz à inexigibilidade de conduta diversa, gerando a exclusão da culpabilidade do agente. Vamos lá, pessoal. Olha só, questão bem interessante. Não confundam coação física com coação moral. Na coação física, eu tenho uma causa de exclusão da conduta, certo? É quando o agente ele é forçado fisicamente a praticar um fato. Então, eu sou uma pessoa que trabalho no banco e lá tem o cofre que sobra com os meus digitais. O cara coloca uma arma na minha cabeça, eu disse, vou não, me pega a força, pega meu dedo e coloca lá na digital e o cofre abre. Coação física, ausência de conduta de minha parte, certo? Coação moral, que é a chamada coação irresistível, artigo 22 do Código Penal, exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, sim. Como é a coação moral? O agente ele faz de refém minha família e diz, ou tu vai no banco e traz R$1 milhão pra gente, ou eu mato todo mundo. Não, eu vou. Calma. Veja que eu fui coagido moralmente nesse ponto. Pessoal, cuidado. Como é que fica a repercussão da punição do coator e do coagido? O coator que pratica coação irresistível, seja moral ou seja física, deve responder pelo crime praticado pelo coagido, certo? Mais o crime de tortura. Sabiam disso? Mais o crime de tortura, artigo 1º, inciso 1, a linha B da lei de tortura. Provocar ação ou omissão dolosa, certo? E o coagido, fato atípico se for física e a ausência de culpabilidade se for moral. Professor, e se a coação for resistível? Anota isso. O coator responde pelo crime mais uma circunstância agravante do artigo 61. O coagido responde pelo crime mais uma circunstância atenuante, artigo 65, inciso 3, a linha B. Artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Atenuante, certo? Isso é a linha geral. Beleza, pessoal? Então, só não responde se for irresistível. Um ponto importante. Professor, o cara que coagiu o outro,
Por que ele responde pelo crime? Já que ele não está diretamente praticando o fato. Não esquece, autoria mediata ou autor de trás. Já ouviu falar nisso? Autoria de trás, o agente, quando o agente se utiliza de outra pessoa como instrumento que não pode ser punido por ausência de conduta ou de culpabilidade para praticar o crime. Ou seja, no primeiro caso, o agente que praticou diretamente, né, não teve conduta, ele não pode ser punido por ausência de conduta. No segundo caso, ele não pode ser punido por ausência de culpabilidade, artigo 22. Então, o agente que é coator, ele é autor mediato do crime. Não esquece disso, questão de prova também. Volta na tela. A participação ocorre mediante instigação, induzimento e auxílio. Nesta modalidade, deve haver essencialidade da cooperação, que poderá ocorrer excepcionalmente após a consumação do fato. Pessoal, vem aqui comigo, ó. Autor, partícipe. A questão está verdadeira, certo? A questão está verdadeira. É o que, professor? Exatamente, olha só. Primeira coisa, qual a teoria adotada em relação ao concurso de agentes? Ah, professor, domínio do fato. Isso não é concurso de agentes. Isso é a teoria adotada a autoria e participação. A gente precisa dividir isso aí, certo? Como assim? Concurso de agente, gênero. Autoria, coautoria, espécie, participação, espécie. No concurso de agentes, a teoria adotada é a teoria monista ou unitária, como regra. Ou seja, o que é teoria monista unitária? Quem concorre para o crime responde nos termos da pena a ele combinada. Certo? Quem de qualquer modo concorre. Teoria monista. Existe um crime para autor e para partícipe. Se uma pessoa empresta uma arma para o outro atirar, aí, peraí, professor, quem atirou é homicídio. Quem emprestou a arma é emprestar a arma para homicídio. É um crime só, é homicídio. Excepcionalmente, adota-se teoria pluralista. Ou seja, é um crime para um e um crime para outro. Exemplo, aborto. A gestante que pede para o médico praticar um crime nela, a gestante está induzindo alguém a praticar. A gestante é autora do crime do 124 e o médico autor do crime do 126, com o consentimento da gestante. Exatamente 125 ou 126, eu acho. Certo? Então não esquece. A teoria adotada em relação ao autor, temos restritiva, chamada objetiva, né? Restritiva objetiva. Qual é essa? Autor é aquele que diretamente realiza a figura típica prevista no tipo penal. Essa é a teoria do Código Penal. E temos a teoria do domínio do fato, que autor é aquele que não só pratica diretamente a ação, mas também aquele que possui domínio da situação, domínio da circunstância. Deu para entender? Então temos essas duas teorias, a do Código Penal e a adotada sobretudo pela jurisprudência, que é a teoria do domínio do fato. Professor, dê um bizu legal sobre essa questão de uma prova, como é que eu vou diferenciar? Já ouviram falar no chamado autor de trás? Não, desculpe, executor reserva ou autoria de reserva, autor de reserva? É o seguinte, é aquele indivíduo que ele vai para uma empreitada criminosa, e ele fica esperando para saber se vai atuar ou não. Ele fica dando cobertura para a teoria pela teoria do domínio do fato. Ele é coautor funcional em qualquer circunstância aí. Para a teoria restritiva, certo? Ele é o quê? Ele é partícipe se ele não atuar, se não precisar da atuação dele. E ele vai ser coautor se precisar da atuação dele. Não esquece disso. Aí vamos para o que a questão quer dizer. O partícipe, de acordo com a teoria da acessoriedade limitada, mais uma teoria para vocês, na participação temos a teoria da acessoriedade limitada, certo? Acessoriedade limitada. O partícipe, ele é aquele que assessora, ele induz, instiga ou auxilia alguém a praticar um fato típico e ilícito. Teoria da acessoriedade limitada. Não precisa ser crime. Basta ser típico e ilícito, ou seja,
Se o cara empresta uma arma para um menor praticar um assalto, o menor vai ser o quê? Vai ser inimputável, porque ele é menor, artigo 27, mas o maior que emprestou vai responder pelo crime de roubo. Tranquilo? Então, é isso. A participação, em regra, ela só dá antes ou durante a execução. Certo? Eu posso instigar durante a execução? Posso. Eu posso induzir próximo à execução? Posso. Eu posso auxiliar muito? Posso. Agora, se houver uma combinação prévia, olha o detalhe, se houver uma combinação prévia, excepcionalmente, ó, fulano, tu vai matar o cara lá no bar, né? Vou, beleza. Bicho, me dá o cavalo, que é a moto, né? Da fuga, dou, velho. Como é? Se aperreia não, você fica na esquina, tu mora ali perto, por exemplo, o partícipe mora perto do local do fato. Eu vou estar no bar, quando o cara chegar, eu pipoco e corro pro lado da tua casa e já dou o toque pra tu e tu me dá fuga, beleza? Beleza. Veja que a participação do indivíduo foi após o fato. Ele responde por homicídio como partícipe. Por quê? Porque havia uma combinação prévia. Diferentemente do cara estar passando por acaso, ocorreu homicídio, fulano, por me dar fuga aqui, o cara, acabei de matar o cara, vem embora, sobe. Vai responder por favorecimento pessoal, só favorecimento pessoal, mas não por homicídio, porque ele entrou após a prática do crime. Deu para entender? Tranquilo? Na tela, para vocês. Então aqui, o gabarito é verdadeiro. Sem dúvidas, o gabarito é verdadeiro. 26ª questão. FUNCAB. 2 veículos chocaram-se em um cruzamento. Em razão da colisão, um dos motoristas fraturou um braço, o que o impossibilitou de trabalhar por 6 meses. O outro motorista teve uma luxação no joelho direito. O fato foi apurado pela delegacia local, restando cabalmente provado que os motoristas de ambos os carros concorreram para a colisão, pois um, em face da ausência de manutenção, estava sem freio e o outro havia avançado o sinal e estava em velocidade acima da permitida. Assim conclui-se que se trata da hipótese de, vou já adiantar para vocês, ó, autoria colateral. Não cabe compensação de culpa na coautoria, certo, pessoal? Vem cá, olha só. O que é autoria colateral? Quem defende isso é César Roberto Bittencourt, que ela é possível nos crimes dolosos e nos crimes culposos. Lembra vocês, não cabe compensação de culpa. O que é isso? Um agente agiu de maneira imprudente, mas a vítima também estava de maneira errada. A vítima morreu. Ah, só morreu porque também estava errado, não interessa. O agente que agiu erradamente vai responder por homicídio culposo. É possível coautoria em crime culposo? Sim. Não é possível participação de acordo com o que prevalece. Coautoria sim, participação não. Certo? Então, o que é autoria colateral? Quando 2 pessoas praticam condutas convergentes para o mesmo resultado, sendo que ambas estão desvinculadas, ambas estão efetivamente praticando fatos isolados, pessoal, fatos isolados. O que é que acontece? As responsabilizações são individualizadas. Muito cuidado que na autoria colateral pode ocasionar uma chamada autoria incerta. No crime doloso, por exemplo, quando não se sabe quem foi o autor de um disparo, por exemplo. A e B quer matar C. A atira no lado, B do outro, sem ambos saberem, e C morre. Não sabe qual dos disparos ocasionou a morte. Os 2 por tentativa de homicídio. Os 2 por tentativa de homicídio. Não esquece desse detalhe, certo? Tranquilo? Segue na tela. Então temos a autoria colateral. Vamos ver mais uma questão e a gente vai para um bloco extra. O erro é a falsa representação da realidade ou o falso ou equivocado conhecimento de um objeto. Acerca desse tema, é incorreto afirmar que, ou seja, ele quer incorreta. Quando o erro do agente recai sobre a existência ou sobre os limites de uma causa de justificação, tem-se o erro de proibição. E aí, pessoal, essa está verdadeira ou está equivocada? Vem cá, vamos resolver as outras e a gente já disse para vocês. B. No erro de tipo essencial, excusável, ou seja, desculpável,
a exclusão da tipicidade. Aqui já está correto, artigo 20. O Código Penal adotou a teoria da estrita culpabilidade. O Código Penal adotou a teoria da estrita culpabilidade acerca do erro incidente sobre as causas de justificação. O erro acidental atinge os aspectos ou dados secundários do delito, correto também, né? Aberratio ictus, tal. O erro de proibição inexcusável, no erro, melhor dizendo, o agente poderá ter a pena atenuada. Perfeito. Artigo 21, parágrafo único. O erro de proibição inexcusável. Estamos entre a letra A e a letra C. Pessoal, a teoria estrita da culpabilidade, é o que a gente chama extremada. É o que eu falei para vocês, que o Código Penal não adotou. Então veja o que as provas cobram, né? Artigo 19, a teoria é a limitada da culpabilidade. Logo, a C está equivocada. Volta lá. O Código Penal adotou a teoria estrita da culpabilidade acerca do erro incidente sobre as causas de justificação. Isso aqui está falso. E a letra A? Quando o erro do agente recai sobre a existência ou sobre os limites de uma causa de justificação, tem-se o erro de proibição. Ou seja, a FUNCAB, pessoal, adotou exatamente o que eu falei para vocês. Olha só, já adianto bem certinho para vocês. Qual a teoria adotada? Limitada da culpabilidade. Teoria limitada da culpabilidade. Para a teoria limitada, o erro, quando recai sobre a existência de uma causa de justificação ou sobre os limites, é erro de proibição. É erro de proibição. Quando o erro recai sobre a existência de uma causa ou sobre os limites, é erro de proibição. Como assim, professor? Chamado erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto é o seguinte: eu acho que eu posso matar alguém porque essa pessoa me traiu. Eu acho que eu estou em legítima defesa. Erro de proibição. Eu acho que eu posso atirar no indivíduo após ele ter me roubado, entrado no meu carro e atirar pelas costas. Eu acredito que isso não é excesso. Eu estou errando sobre os limites. Erro de proibição indireto. Agora, quando o erro recai sobre os pressupostos fáticos que, se estivessem presentes, né, eu estaria realmente amparado pela excludente de ilicitude, ou seja, quando eu conheço o que é legítima defesa, conheço tudo, mas, por exemplo, o indivíduo, aquele da moto, está com a máquina furadeira, encostou do lado do meu carro e eu atiro nele. Eu sei os limites da legítima defesa, mas eu acreditava que era uma arma para me matar. Nesse caso, de acordo com a própria banca aqui, teoria limitada da culpabilidade, o agente incorre em erro de tipo permissivo, que exclui o dolo, logo exclui a tipicidade. Então se liga nisso, beleza? Volta na tela. Vamos para 28 e a gente finaliza aqui. Com relação ao erro no direito penal, é correto afirmar: quando por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, considerando-se as qualidades da vítima que almejava, no caso, ser também atingida a pessoa que a gente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal. 2 pontos. Estamos diante da figura conhecida por aberratio criminis. Pessoal, já adianto para vocês. Artigo 73. Isso é aberratio ictus. Vem cá. Ó. O que é aberratio ictus? Quando, por erro na execução, eu atinjo uma pessoa diversa da que eu pretendia. Então, eu quero matar meu pai. Quando eu atiro nele, eu atinjo um assaltante que acabara de assaltar uma pessoa, de roubar o patrimônio de alguém. Certo? Erro de execução. Qual a regra, professor? Regra do artigo 20, parágrafo 3º. Eu respondo como se eu tivesse matado meu próprio pai. Certo? Teoria relacionada à equivalência do que eu desejava. Isso é erro na execução ou aberratio ictus, não é aberratio criminis. Volta, então está errado aqui. O agente que, objetivando determinado resultado,
termina atingindo o resultado diverso do pretendido, responde pelo resultado diverso do pretendido somente por culpa, se for previsto como delito culposo. Quando o agente alcançar o resultado almejado e também o resultado diverso do pretendido, responderá pela regra do concurso formal, restando configurada a aberratio causae. Falso, pessoal. Aqui é aberratio criminis. Artigo 74 do Código Penal. Olha só. Aberratio criminis, o resultado diverso do pretendido, é um erro de execução, que é pessoa versus objeto. Pessoa versus objeto. Certo? Então está equivocado. Professor, e o aberratio causa? Bem importante. É o chamado de erro sobre o nexo de causalidade. Para o que prevalece na doutrina, temos duas consequências. O que é o erro sobre o nexo de causalidade? Aberratio causa. Pode ser o aberratio causa em sentido estrito. O que é isso, professor? Eu pretendo matar uma pessoa por um meio tal, ou seja, eu quero matar uma pessoa afogada. Para isso eu empurro ela de um penhasco, mas antes dela bater no rio, que está lá, ela bate a cabeça numa pedra e morre de traumatismo craniano. Erro no nexo de causalidade. Como é que acontece? Pessoal, a consequência aí era o que eu pretendia se mais favorável. Ou seja, é mais favorável responder por homicídio qualificado ou simples? Simples, respondo por homicídio simples. Certo? Mas também existe o chamado erro sucessivo ou dolo geral, que é uma espécie de aberratio causae. Como assim? Eu quero praticar um fato, matar alguém, por exemplo, pratico por um meio, acreditando que a pessoa já está morta, já consumiu o fato, eu pratico outro ato, que este efetivamente produz o resultado. Então eu dou uma facada no indivíduo, acreditando que ele está morto, eu enterro ele para ocultar o cadáver, mas ele morreu por asfixia. E aí? Se a facada foi simples, homicídio simples, eu só respondo por homicídio simples, porque eu não queria matar ele asfixiado. 2, em relação à ocultação de cadáver, o objeto era absolutamente impróprio, porque não era cadáver, era pessoa com vida, então só respondo por um crime. Volta lá, tá errado aqui. Então, C, mãe que é a fim de cuidar do machucado de seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando tratar-se de pomada cicatrizante, age em erro de proibição. Falso, pessoal. Aqui é erro de tipo, artigo 21 do Código Penal. A mãe desconhece a conduta praticada. Ela acredita que é uma pomada, mas é ácido, beleza? Letra D, volta lá. Fazendeiro que para defender sua propriedade mata poceiro que a invade, pensando estar nos limites de seu direito, atua em erro de proibição indireto. Corretíssimo. O erro de proibição indireto, não esquece, recai sobre a existência de uma excludente de licitude. Eu acredito que existe essa excludente de licitude, mas não existe, certo, pessoal? Então vamos lá. Faltam 4 questões que a gente termina no bloco extra para vocês. Grande abraço.